Boa noite, bem-vinda, minha gente querida. Começando com o livro de André Luiz, Agenda Cristã, psicografado por Chico Xavier. A mensagem se chama Ajude a você mesmo. Não retire sua experiência dos fundamentos espirituais. Vamos pensar sobre isso. No livro dos Espíritos, entramos num novo item do capítulo do princípio vital, que é inteligência e instinto. A inteligência é atributo do princípio vital? Não, pois que as plantas vivem e não pensam, só têm vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes, porque um corpo pode viver sem a inteligência, mas a inteligência, só por meio dos órgãos materiais, pode se manifestar. É necessário que o espírito se una à matéria animalizada para intelectualizá-la. Kardec faz uma nota para explicar. A inteligência é uma faculdade especial, peculiar a algumas classes de seres orgânicos, e que lhes dá como pensamento a vontade de atuar, a consciência de que existem e de que constituem uma individualidade cada um, assim como os meios de estabelecerem relações com o mundo exterior e de proverem as suas necessidades. Podem se distinguir assim: primeiro, os seres inanimados constituídos só de matéria, sem vitalidade nem inteligência, são os corpos brutos. Segundo, os seres animados que não pensam, formados de matéria e dotados de vitalidade, porém destituídos de inteligência. E em terceiro, os seres animados pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidade e tendo a mais um princípio inteligente que lhes outorga a faculdade de pensar. Livro que é o Espiritismo, continuando com o diálogo com o cético. O item de hoje é impotência dos detratores. E o visitante fala: convenho que entre os detratores do espiritismo há muita gente inconsciente, como esses que acabou de citar. Mas ao lado deles não se encontrarão também homens de real valor, cujas opiniões têm certo peso? E Allan Kardec responde: não contesto. A isso respondo que o Espiritismo também conta em suas fileiras muitos homens de não menos real valor. Digo-lhe mais, que a imensa maioria dos espíritas se compõe de homens inteligentes e de estudos. Só a má-fé diz que seus adeptos são recrutados entre os mais simples e as massas ignorantes. Um fato peremptório responde, além disso, a essa objeção. É que, apesar de todo o saber, de todo o poder oficial, ninguém consegue deter o espiritismo na sua marcha, e, entretanto, não há um só dos seus contrários, seja ele o mais obscuro folhetinista, que não tenha se lisonjeado com a ideia de lhe dar um golpe mortal. Sem querê-lo, todos, sem exceção, concorreram para a sua vulgarização. Uma ideia que resiste a tantos assaltos, que avança impávida através da chuva de dardos que lhe atiram, não provará sua força máscula e a segurança das bases em que se firma? Não será esse fenômeno digno de atenção dos pensadores? Também já hoje, muitos deles avançam
que deve haver nisso alguma coisa de real, que talvez seja um desses grandes movimentos irresistíveis que, de tempos em tempos, abalam as sociedades para transformá-las. Isso tem se dado sempre com todas as ideias novas, chamadas a revolucionar o mundo. Forçosamente, elas encontram obstáculos porque lutam contra os interesses, os prejuízos, os abusos que elas vêm destruir. Porém, como estão nos desígnios de Deus, para que se cumpra a lei do progresso da humanidade, chegada a hora, nada poderá detê-las. É a prova de serem a expressão da verdade. Essa impotência dos adversários do Espiritismo prova primeiramente, como já lhe disse, que lhes faltam boas razões, pois que as que lhe opõem não são convincentes. Ele dimana ainda de outra causa que inutiliza todas as suas combinações. Admiram-se de ver o desenvolvimento dessa doutrina, apesar de tudo o que fazem para contê-la, e não podem achar um motivo por não o buscarem onde ele realmente está. Uns creem encontrá-lo no grande poder do diabo, que assim se apresenta mais forte que eles e mesmo mais forte que Deus. Outros no aumento da alucinação humana. O erro de todos está em crerem que a fonte do Espiritismo é uma só e que se baseia na opinião de um só homem. Daí a ideia de que poderão arruiná-lo, refutando essa opinião. Eles procuram na Terra uma coisa que só achariam no espaço. Essa fonte do Espiritismo não se acha num ponto, mas em toda parte, porque não há lugar em que os espíritos não possam se manifestar. Em todos os países, nos palácios e nas choupanas. A verdadeira causa está, pois, na própria natureza do Espiritismo, cuja força não provém de uma só fonte, mas permite a cada qual receber diretamente comunicações dos espíritos e, por elas, se certificarem da veracidade do fato. Como persuadir a milhões de indivíduos que tudo isso não é mais que comédia, charlatanismo, escamoteação, prestidigitação, quando, sem o concurso de estranhos, eles próprios são quem obtém tais resultados? É possível fazê-los crer que eles se mistifiquem a si mesmos, que a si mesmos procurem enganar, fazendo papel de charlatães e escamoteadores? Essa universalidade das manifestações dos espíritos, que surgem em todos os pontos do globo para desmentir os detratores e confirmar os princípios da doutrina, é uma força que não podem explicar aqueles que desconhecem o mundo invisível, assim como os que desconhecem as leis dos fenômenos elétricos não compreendem a rapidez com que se transmite um despacho telegráfico. É de encontro a essa força que todas as negações se veem quebrar, porque elas se equiparam às asserções de quem pretendesse afirmar, aos que sentem a ação dos raios solares, que o Sol não existe. Fazendo abstração das qualidades da doutrina, que agrada muito mais do que as que se lhe opõem, vejam nisso a causa dos insucessos dos que tentam deter-lhe a marcha, para que triunfassem. Era-lhes mister impedir que os espíritos se manifestassem. Eis o motivo pelo qual os espíritas ligam tão pouca importância às manobras dos seus adversários. Eles têm por si a experiência e o peso dos fatos. E assim terminamos nossos estudos de hoje com a frase de Meimei, que está no livro Perdão e Vida. São frases de diversos espíritos, psicografado por Chico Xavier. A frase de Meimei de hoje diz assim: caminha e encontrarás aqueles que anseiam possuir algo dos tesouros de paz e de esperança que te felicitam os dias.